Um outro estudo de caso que você vai ver aí na tela é de teste de vulnerabilidade. Esses estudos de caso são mais específicos de contratos de tecnologia, porque são contratos mais jovens, mais recentes e com pouca referência aí para os profissionais da área. Então, vulnerabilidade é você contratar alguém para ver qual falha que tem no seu ambiente para um eventual ataque, e para isso deve ser um contrato detalhado falando se o teste vai ser cego ou não cego, se vai ser usado o equipamento do fornecedor ou do contratante, qual é a metodologia que vai ser empregada para testar a vulnerabilidade, se vai usar engenharia social ou arquivo malicioso, se vai ser acompanhado pelo contratante, ou seja, quer estar presente na hora do teste para ver como é que aconteceu, como fica a documentação disso, senão alguém escreve lá todas as vulnerabilidades e até o prazo dela ser sanada, vai que vaza isso daí, tem que ter previsão de segurança de informação. Eu já passei por uma situação em que um cliente assinou um contrato de confidencialidade, só um NDA, e o fornecedor disse que fazia o teste de vulnerabilidade sem custo. E que se o resultado você gostasse, aí que tinha que pagar para ele. Só que ele fez o teste cego, sem avisar, usando arquivo malicioso, jogando as vulnerabilidades num PowerPoint para apresentar numa reunião, ou seja, para aquele que pediu o teste, ficou um risco imenso da forma como ele foi realizado e virou aquele barato que sai caro. Então, tudo que tiver acontecido a partir dali que pudesse gerar um risco para a empresa também podia envolver o fornecedor, porque ele gerou nexo causal. Essa palavra é chave para explicar aqui na aula, né? O nexo causal é super tratado em direito civil, que gera responsabilidade de um fato a um autor, trouxe um nexo causal. Ele fez o teste de vulnerabilidade, passar 1, 2 dias, vaza toda a informação da empresa, eu tenho um nexo causal para vir atrás dele, até porque ele executou o teste de uma forma não previamente combinada. E por mais que ele achasse que o combinado era não ter explicado nada. Toda vez que o combinado é não expliquei nada, vira um risco para as duas partes. Vai aí um outro estudo de caso, de plano de continuidade. Tem aqui na tela um exemplo de cláusula mostrando como pedir ou cobrar que haja plano de continuidade, aí para leitura. O plano de continuidade é importante, de novo, porque se parar a operação fica como, né? A continuidade, a palavra quer dizer exatamente isso, como fica a continuidade da prestação de serviço, mesmo que aconteça caso fortuito e força maior, fato da natureza, né? Talvez seja importante eu ter um outro ambiente de redundância a 50 quilômetros de distância, porque isso me afasta de catástrofe natural ou coisas desse tipo. Aqui tem um outro exemplo de estudo de casos sobre direitos autorais. Então você vai ver que é uma cláusula mostrando numa contratação para desenvolvimento de software de quem é que vai ser a propriedade do código-fonte e do código-objeto. De novo, lembra que eu disse, a palavrinha faz toda a diferença em contrato. Então se disse sob encomenda ou não disse, se deixou claro de quem é a propriedade do software, os direitos autorais, é essencial. Mais um estudo de caso, agora amarrado nessa questão do código-fonte, é uma jurisprudência, que houve uma discussão entre as partes de quem é que devia ter os direitos autorais, e na decisão do juiz, como você pode ler aí na tela, alega-se o quê? Que o contrato não contém qualquer disposição sobre transferência dos fontes, então o contratante ficou sem nada, ele achou que ele ia ter os fontes no final, mas como o contrato não menciona, a interpretação do juiz é que não havia cessão dos fontes, até porque às vezes esse tipo de contrato requer um pagamento pelos fontes. Então, se você não deixou claro que queria o fonte ou não, pode o fornecedor dizer que para pagar, para ter os fontes, vai pagar um adicional. Lembra aquele custinho invisível que aparece no final? Mais um estudo de caso falando sobre cronograma. Então é importante as partes acordarem logo de início o cronograma. Eu tenho visto propostas que falam conforme o cronograma que será apresentado. Aí depois o contrato diz, conforme o cronograma que está em anexo. E aí você olha, cadê o cronograma? Ninguém escreveu o cronograma. Então também não adianta fazer a menção de uma coisa que depois não vai existir.
tem que fazer o cronograma e ele pode ser mantido atualizado até com troca de e-mail entre as partes, porque, de novo, qualquer tipo de novo combinado a partir da assinatura do contrato formalizado por escrito entre as partes está valendo, né? Por que o por escrito? Para evitar ter que ficar usando testemunha. Tudo para poder reforçar qual é o combinado. E aqui vai mais uma decisão do judiciário de descumprimento de cronograma. Olha que importante que foi, nesse caso, que é de 2010, ter tido um cronograma e, a partir do descumprimento, ter tido até que devolver o dinheiro que foi pago. Então, são pequenos detalhes que fazem a diferença. Um outro caso, também, de prazo não cumprido na implementação de um sistema que permitiu rescisão contratual porque não foi honrado o prazo e aí devolução das parcelas, ou seja, paguei pelo trabalho, não cumpriu o cronograma, vai ter que devolver por conta disso. Então, aqueles que fazem cronogramas, poxa, eu fiz um cronograma lá na proposta, aí depois da primeira reunião mudou-se o cronograma. Documenta que ficou combinado isso. Tudo que documentar evita o risco entre as partes. Aí um outro exemplo de estudo de caso, que é a menção no próprio contrato de que as partes vão documentar através de aviso, notificação, relatório, e isso vai envolver, sempre vai mencionar, você pode nomear quem vai ser o gestor do contrato com uma pessoa, você pode nomear como sendo uma área e você já pode pôr os contatos. E quando muda-se os contatos, atualiza-se entre as partes. É importante, e a gente já tem feito isso na maior parte dos contratos que passam por mim, você colocar claramente que você poderá notificar eletronicamente. Porque muitos contratos tradicionais ainda trazem que as partes terão que notificar de forma escrita, entregue na porta da outra com portador. Para que isso na era digital? Uma era sem fronteira física, que pode ser que você esteja no Brasil e o seu fornecedor esteja na Índia. Já deixa claro que é possível notificação eletrônica e o e-mail que vai ser direcionado isso. Por que é importante já dizer o e-mail? Que não é qualquer e-mail, que seja uma conta de e-mail que vai ter alguém vendo aquela notificação, né? Então, definir isso é super importante. Para mais um estudo de caso, prova eletrônica. Aqui vai um exemplo para você ler, aonde já é inserido em cláusula de contrato de que vale prova eletrônica entre as partes e que cabe a elas guardar essas mensagens eletrônicas trocadas pelo prazo legal e contratual. Então, se a outra parte não guardou, vale aquele que guardou. Então, é importante reforçar a prova eletrônica e a obrigação de guarda entre as partes dessa prova eletrônica. Mais um caso aqui, na verdade, é uma tela, é um slide que eu coloquei para acrescentar no material, para apenas a sua leitura rápida, já que falamos de prova eletrônica, todos os artigos previstos na legislação brasileira que tratam da possibilidade de prova eletrônica, e eu quero destacar o artigo 335, que está sublinhado aí na tela para você, que diz o quê? Que diz que pode um juiz decidir um caso baseado em melhores práticas de mercado. O que é isso? As ISOs. Então, por que às vezes em alguns contratos há menção de ISO? E por que isso é importante? Porque não há uma lei específica, por exemplo, para falar de segurança de informação. Mas há uma ISO de segurança de informação. Então, quando nós dizemos que o padrão de qualidade tem como referência uma ISO, na hora de decidir se foi cumprido ou não um padrão de qualidade, o juiz pode se valer disso, como pode ser feita uma perícia, tudo isso aí pelo artigo 335 do Código Civil Brasileiro. Para fechar, como último caso, antes da gente entrar nas melhores práticas e conclusão, eu destaco a importância do contrato trazer, de alguma forma, uma previsão de solução de conflito amigável. Porque é muito comum os contratos mais antigos, aquela redação que já é ultrapassada, só nomear o judiciário, fórum para discussões.
e não trazer, como você vai ver aí na tela, um passo a passo de que as partes tentarão achar um acordo amigável no prazo de 30 dias de quando foi informado qual é o problema entre elas, e não tendo essa solução em qual prazo, vão ou não chamar um terceiro mediador de comum acordo para resolver, e aí se não resolver vai para o judiciário. Então, as minutas contratuais mais modernas, mais evoluídas, já trazem ao final, além do fórum, que você vai discutir uma disputa judicial, a previsão de tentativa de solução amigável com alguns prazos, porque também não pode ficar em aberto, ficar tentando solucionar amigavelmente para sempre. Não, você diz qual vai ser o procedimento a cumprir com alguns prazos, e isso já mostra o quanto que uma minuta está mais atualizada para essa sociedade que é de urgência, em tempo real. Tudo que vai parar no judiciário, você pode ter aí um tempo de pelo menos 1 ano, 2 anos para resolver. Se há uma necessidade de resolver ali na hora, com tudo acontecendo no calor das emoções, essa previsão da solução amigável pode ajudar, até pela necessidade de conhecimento técnico. Às vezes não adianta levar um caso para o judiciário que, fora a demora, pode ter uma carência de conhecimento técnico para ajudar as partes a verem como elas resolvem aquele problema. E no Brasil, a lei de arbitragem não é recente, já tem um tempo, apesar de ainda não estar sendo usada tanto. Você pode ter um mediador, que é antes mesmo de uma câmara arbitral. Há já várias câmaras arbitrais estabelecidas, né, americana, canadense, entre outras, às vezes até junto a câmaras de comércio, em que ali se tem um tribunal arbitral para solução. E tem quem coloca ou não essa previsão, às vezes querendo trazer aí uma esfera, digamos, preliminar antes de parar para o judiciário. Isso é outra parte, tendo sido previsto que podia tentar resolver amigavelmente. Já disse que não quer resolver amigavelmente, isso já vai mostrar perante um juiz que ela não tentou resolver. Por que ela não tentou resolver, né? Então essa esfera, olha, tem um problema, documenta, adverte, dá o prazo para correção do problema. Não corrigiu, notifica eletronicamente, prevê que pode notificar eletronicamente. Não corrigiu, vai então para o judiciário. Então você consegue demonstrar que houve esforços, e isso pode até ajudar na rescisão motivada. Lembra que a motivada muitas vezes elimina a multa, para mostrar o quanto que a outra parte não estava querendo resolver. Então isso são elementos fundamentais para essa gestão que nós estamos hoje em dia na parte dos contratos. Então agora a gente vai entrar nas melhores práticas. Para a gente poder ver as melhores práticas, eu coloco aí uma listinha para você. Vamos lá. O que observar? É um resumão de toda a nossa aula. Vamos ler junto quais são as melhores práticas para recapitular após essas praticamente mais de hora aí discutindo, falando contrato, importância de contrato, a Patrícia falando. Vamos dar uma recapitulada. Então, o que observar? Limitação de responsabilidade, né? Tem ou não tem limitação e qual que é? Está flexibilizado ou amarrado a algum condicionante ou não? Previsão de multa, e que essa multa tem uma característica de incentivar cumprimento. Ela é diária, ela está amarrada a cronograma. Previsão de cláusula de segurança de informação, porque cada vez mais informação é um ativo valioso e a segurança da informação é procedimento, é metodologia, não é só a cláusula padrão de confidencialidade. Previsão sobre direitos autorais, propriedade intelectual de uma forma geral. Quase todos os contratos geram algum tipo de propriedade intelectual. No de software tem os fontes, mas também existe bancos de dados. Às vezes, quando você contrata até uma empresa de marketing, tudo que ela cria vai ser seu ou só o que você aprova? E o que você tiver não aprovado pode ser usado por ele. Mesma coisa com um fotógrafo. A foto que ele tira, que não foi usada, ele pode usar e vender para outro ou não. Então quase tudo tem a ver aí, hoje em dia, a sociedade do conhecimento, direitos autorais. Aí o acordo de nível de serviço, o plano de continuidade, prevê, quando possível, atualização tecnológica, repasse das informações, senão às vezes você quer até mudar de fornecedor, você não sabe nada, porque você fez uma terceirização em que ele cuida de tudo, então qual é a obrigação de repasse das informações?
E no caso específico de contrato de software, eu destaco, por último, de melhor prática, depósito do código-fonte. É muito comum, quando o fonte não vai ser seu, combinar com a outra parte que ele deposite num terceiro, que é o depositário fiel, e tem vários assim, tem bancos que fazem isso, tem a Iron Mountain que faz isso, porque se ele falir, se acontecer qualquer problema, você vai ter direito a acessar aquele código-fonte. Ou seja, não é seu, é dele, mas fica depositado numa terceira parte para que, havendo aquele incidente previsto, cenário previsto no contrato, você vai poder fazer uso do fonte. Isso é colocado numa cláusula chamada cláusula de escrow. O que a gente pode dizer mais sobre melhor prática?